Oi, gente, tudo bem? Creio que sim. Então, glória a Deus misturado com aleluia. Dando continuidade, tá? Que nós acabamos de ler Atos 4. Porém, eu vou trazer um único versículo e em cima trazer uma reflexão, que está no versículo 31, que diz assim: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Portanto, o tema, o nome desse texto, dessa reflexão, se chama Temos de estar preparados para uma estratégia ofensiva. No texto em estudo, encontramos o segredo para receber a intrepidez, aleluia, santa, que é um fator decisivo de uma batalha ofensiva. Esse segredo é a experiência poderosa de ser cheio do Espírito Santo, aleluia. O Espírito de Deus traz poder e até mesmo capaz de sacudir um local de reuniões. O Espírito Santo concede-nos tal poder que, quando o crente dá uma ordem em nome de Jesus, ele o faz com tanta ousadia que ela não pode ser ignorada ou negada. Uma ousadia que confere autoridade ao que ele diz e faz com que a sua mensagem penetre e os ouvidos e o espírito de cada pessoa. Aleluia. Quando marchamos para o campo de batalha espiritual, é a plenitude do Espírito Santo que nos prepara para combater e nos traz a vitória definitiva sobre as fortalezas de Satanás. Até mesmo Jesus sabia que precisava se preparar antes de realizar as obras de que o Pai lhe incumbira. Ele estava ciente da necessidade de estar preparado espiritualmente antes de começar a destruir as obras do diabo, que está lá escrito nas epístolas de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Jesus afirmou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Como crentes, devemos também estar espiritualmente preparados se quisermos obedecer à ordem do Senhor. Em nossa humanidade, não temos poder para curar e libertar. Pois é, porém Jesus também não tinha em sua natureza humana capacidade de curar doentes, ressuscitar mortos ou expulsar demônios em forma humana. Ele não poderia enfrentar Satanás nem anular o seu poder, pois não usava as habilidades divinas. Então, como ele fez tudo isso? Uma pergunta, né? Pois é, ele precisava do poder de Deus. Antes de começar o seu ministério terreno, Jesus foi batizado com o Espírito Santo, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Isso o capacitou a cumprir a vontade do Pai. Aleluia, daquele que me enviou e concluir a sua obra, que está registrado no livro de João, capítulo 4, versículo 34. Aleluia, era o poder do Espírito Santo agindo na vida de Jesus que lhe tornou possível destruir as obras do diabo e cumprir a sua missão. Pelo fato de estar espiritualmente preparado, Jesus também era capaz de colocar-se na ofensiva quando deparava com os ataques de Satanás. O oposto de muitos crentes que fracassam em preparar-se e são sempre vulneráveis ao adversário. Muitos crentes são flagrados em posição defensiva porque não vestiram a sua armadura espiritual, diferentemente de Jesus. Torna-se vítimas em vez de conquistadores. Por isso que nós temos que nos revestir das armaduras que está lá em Efésios capítulo 6. Para estarmos espiritualmente
preparados e mantermos em posição ofensiva em nossa guerra contra Satanás, devemos ser batizados com o Espírito Santo, receber a plenitude e o exemplo de Jesus, permanecer transbordante desse Espírito. O problema é que muitos crentes têm perdido as guerras, têm sido destruídos por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de meditar na palavra, tem sido derrotado, tem muitos têm estado aí desviado, desgarrado por não conhecer as Santas Escrituras, porque nós precisamos conhecer nosso eterno, nosso Senhor Jesus, temos que conhecer o Espírito Santo, que é Deus, mas também temos que conhecer o opositor da nossa alma e temos que conhecer como é que ele trabalha, porque o inimigo, nosso adversário, ele é estrategista e nós precisamos nos revestir de todas as armaduras de Yahvé para também permanecermos firmes na palavra, que a palavra do Senhor é o poder para destruir todas as fortalezas do inimigo. E é o nome de Jesus que está acima de todo nome, que é capaz de fazer com que Satanás seja destruído e que ele venha retroceder da nossa família, da nossa vida, do nosso ministério, porque Deus que te deu ousadia, Ele que te deu poder, autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões, porque a palavra do Senhor fala que depois de orarem, então um dos segredos é você orar. Você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que santificar, você tem que jejuar. E no momento que eles estavam em oração, em unidade, em comunhão, tremeu o lugar. Então, culto de oração é fundamental, porque no momento que nós estamos reunidos em oração, em unidade, ali o lugar treme, como tremeu aqui, ó, tremeu um lugar em que estavam reunidos e todos, ele está falando, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Por isso é necessário ter círculo de oração, é necessário ter culto de oração, é necessário nós reunirmos para nós orarmos, porque para nós o segredo da vitória está na oração. Jesus é nosso maior exemplo. Jesus, ele se separava, ele tinha seu momento para estar com o Pai, e você precisa do momento para você estar orando com o Pai para saber o que o Pai quer fazer com a tua vida e te dar a direção. Você precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. E tudo que Jesus fazia porque estava vendo o Pai. Então, seja guiado pelo Espírito de Deus, mas você precisa orar. Amém? Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos celestiais e que você possa, a partir de hoje, ser cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio do Espírito Santo e de muita sede e fome de meditar na palavra do Eterno. Que Deus abençoe com toda sorte de bens celestiais em nome de Jesus. E até amanhã, se Jesus não voltar. Amém? Que Deus abençoe.